Olá, assista agora aqui no TVL Notícias. Projeto de cultivo hidropônico desenvolvido por estudantes de Blumenau é aprovado em congresso internacional. Vereadores mirins de Blumenau elegem nova mesa diretora do programa. Câmara de Blumenau aprova projeto que institui programa Adote um Ponto de Ônibus. Tudo isso e muito mais aqui no TVL Notícias desta quarta-feira, que está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. E vamos começar o TVL Notícias desta quarta-feira, trazendo o trabalho dos parlamentares nas comissões legislativas da Casa. Os vereadores avaliaram alguns projetos, vetos e emendas nesta terça-feira. Confira como foi a reunião. Mais de 20 matérias passaram pela análise da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. 11 delas receberam pareceres favoráveis. A CCJ ainda encaminhou para a avaliação jurídica da Casa 6 emendas e 3 projetos e foi contrária a 2 vetos do Executivo. Em seguida, os projetos aprovados seguiram para a reunião da Comissão de Finanças, que emitiu parecer favorável a todos. Entre eles está a proposta que institui o Programa de Combate ao Descarte Irregular de Lixo em Blumenau. O autor, vereador Bruno Win, destaca ser uma forma de minimizar problemas ambientais e de drenagem. Você está precisando de emprego? O Cine de Blumenau tem inúmeras vagas abertas. Acompanhe com a Ana Paula Lauti. Mais de 300 vagas estão abertas pelo Cine no município. Há oportunidades para candidatos com e sem experiência em diversos setores da economia local. Açougueiro, 4 vagas. Auxiliar de topógrafo, 1 vaga. Carpinteiro, 4 vagas. Para auxiliar de montagem de transformadores, são 12 vagas. 16 vagas para montador de estruturas metálicas. 1 vaga para maître e 3 vagas para atendente de padaria. Para pessoa com deficiência, 1 vaga na área de auxiliar de linha de produção e 1 vaga de embalador à mão. E Blumenau se prepara para mais uma edição da Caminhada. Confira as informações sobre o evento e como garantir a sua inscrição gratuita, com a Natiele Oliveira. A 31ª Caminhada de Blumenau já está com as inscrições abertas. O evento acontece no dia 19 de julho e começa às 8 horas da manhã, com o tradicional café da manhã alemão beneficente, em prol das ONGs de proteção animal da região. A caminhada de 1,5 km tem largada marcada para as 9 horas, com direito a concurso de fantasias, sorteio de brindes e diversão para toda a família. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Simpla até o dia 16 de julho. Para garantir a segurança de todos, a organização reforça: cães precisam estar com a vacinação em dia e obrigatoriamente na guia. Para os animais de médio e grande porte, o uso da focinheira é indispensável. A prefeitura também incentiva a doação de 1 quilo de ração. Mais informações pelo telefone que aparece na tela. E mulheres vítimas de violência doméstica que possuem determinação judicial poderão receber gratuitamente spray de pimenta em Santa Catarina. Em Blumenau, um vereador propõe treinamentos para orientar o uso desse dispositivo de defesa pessoal. Confira na reportagem. Uma nova lei estadual garante a distribuição gratuita de spray de pimenta para mulheres vítimas de violência doméstica que tenham medida protetiva. O objetivo é oferecer mais uma ferramenta de proteção em situações de risco. A legislação já foi sancionada, mas a entrega do equipamento ainda depende da regulamentação do governo do estado, que vai definir sobre a distribuição e a capacitação das beneficiárias. Em Blumenau, o vereador Flávio Linhares já articula parcerias para oferecer esse treinamento. Com a aprovação e sanção da lei aqui no nosso estado de Santa Catarina pelo governador Jorginho Melo, que disciplina sobre a distribuição de spray de pimenta para as mulheres, a gente viu uma demanda e necessidade de
que as pessoas que possam vir a conseguir esse spray de pimenta, que é o caso, saibam operar, né? Porque é um material que também ele é controlado e também o uso dele precisa ser aperfeiçoado para que a pessoa utilize isso para se salvar e não se complicar. Por exemplo, o uso disso em ambientes fechados, a forma, onde mirar, como agir e também fazer um mínimo de defesa pessoal, porque se estiver muito perto também tem essa necessidade. Então foi vendo essa necessidade que a lei em sanção gerou, a gente pensou em trazer empresas parceiras, empresários, principalmente do setor de defesa pessoal, quanto da distribuição, quanto da própria venda desses produtos, elas possam estar interagindo junto com a comunidade. Especialistas destacam que informação e treinamento fazem a diferença na hora de utilizar o spray apenas em situações previstas pela lei e de forma segura. O treinamento deve ensinar desde o manuseio até a forma de agir em uma situação de emergência. De nada adianta você comprar um equipamento e não ter uma certa instrução de como utilizar, quais são os benefícios de ter uma ferramenta dessa e quais são os perigos de ter uma ferramenta dessa. Um instrutor ainda explica os efeitos ocasionados pelo spray e os cuidados necessários para que não atinja também a vítima. Fechamento involuntário dos olhos e das vias respiratórias vai ocasionar bastante tosse e pode, dessa forma, então, parar uma injusta agressão, Durante uma simulação, ele demonstra como acionar o spray e reforça que a recomendação é que seja utilizado apenas para criar uma oportunidade de fuga. Libera a trava, aciona o gatilho. Porém, tem pequenos detalhes que a mulher tem que cuidar um pouquinho mais. Na hora que ela for acionar o gatilho, ela tenta trancar a respiração 2, 3, 4, 5 segundos até abrir uma janela de oportunidade onde o possível agressor fica, de certa forma, imobilizado para ela conseguir fugir. Não é toda a situação que a mulher deve reagir, pois se o agressor tiver uma arma de fogo, uma faca, algo do tipo que possa colocar ela em mais perigo, talvez não seja um momento adequado para estar reagindo. Para receber o spray gratuitamente, a mulher deve cumprir alguns requisitos previstos na lei: possuir medida protetiva em vigor, boletim de ocorrência relacionado ao agressor, renda familiar de até 2 salários mínimos e assinar um termo de responsabilidade. O equipamento só pode ser utilizado em situações de legítima defesa contra o agressor identificado no boletim. E para que se torne mais um recurso de proteção à integridade das mulheres, é necessário saber manuseá-lo. Ensinar as mulheres a operar para que elas tenham a melhor efetividade, que no momento de perigo elas saibam utilizar essa ferramenta tendo ciência dos seus riscos e da sua manuseabilidade, para que seja feito e cumpra o objetivo que é salvaguardar as mulheres. Vamos para um breve intervalo. TVL Notícias volta em instantes. Fique conosco. Há 26 anos, a TVL Blumenau leva informação e transparência para você. Agora, a primeira TV legislativa de Santa Catarina entra em uma nova fase, com equipamentos modernos, novos programas, podcast e ainda mais qualidade na produção de conteúdo. Tudo para aproximar você do trabalho da Câmara de Vereadores e das decisões que fazem parte do dia a dia da cidade. Assista pelo canal digital 4.2, pelo site da Câmara, YouTube e redes sociais. TVL Blumenau, o Legislativo conectado com você. E nós estamos de volta aqui no TVL Notícias. E um projeto de cultivo hidropônico desenvolvido por estudantes de uma escola de Blumenau está ensinando crianças sobre sustentabilidade. A iniciativa ainda foi selecionada em um congresso internacional. Saiba mais na matéria. Em um mundo onde produzir alimentos de forma sustentável se tornou um dos grandes desafios da humanidade, iniciativas que começam dentro da sala de aula mostram que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações.
Na Escola Isolada Municipal Capitão Euclides de Castro, localizada no bairro Progresso, a conscientização ambiental vem da observação dos alunos ao terem contato com o plantio e a colheita. É cultural da nossa escola trabalhar a horta tradicional. Então, os professores trabalham com os estudantes a questão da terra, a questão das plantas, né? E eles trazem para a horta tradicional. Em 2025, quando os estudantes hoje do primeiro ano, que eram do pré, eles vieram para a horta, cuidando do que eles tinham plantado, eles se depararam com a quantidade de água que era gasto e questionaram as professoras, né, de como poderia fazer para cuidar dessas plantas sem gastar tanta água, pensando no bem geral, né, na questão da economia de água, questão do planeta. Então as professoras foram pesquisar, participaram de alguns cursos e desenvolveram o projeto Aquaponia. Eram os dejetos dos peixes que levavam os nutrientes para as plantas. Esse ano, né, como o ano encerrou, em 2025 encerrou, os peixes não ficaram aqui, foram para uma lagoa, porque senão eles iriam morrer. Quando os estudantes chegam em 2026, eles se deparam com a ausência do peixe e questionaram então as professoras se seria possível cuidar das plantas usando o que eles já tinham feito, só que sem o peixe. Então a professora, mais uma vez, ela vai pesquisar, ela vai buscar informação e traz para eles então o projeto desse ano, né, sem a utilização dos peixes. Foi então que surgiu o projeto feito pelo sistema hidropônico, uma técnica em que as plantas recebem água e nutrientes diretamente pelas raízes. A estrutura tem um reservatório de 100 litros de capacidade para 42 mudas, que estão sendo cultivadas pelos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Eles se deparam que não é só colocar água dentro da caixa, né? Eles têm que verificar o pH da água, então a APP providenciou o aparelho para eles verificarem o pH da água, a professora ensinou eles como que desenvolve isso. Eles se depararam com a questão de que a água precisa de certos nutrientes, então a APP também providenciou os nutrientes, eles têm que calcular a quantidade de água que tem na caixa, com mais a quantidade de nutrientes que vai na água, para poder ser adequado para as plantas, para que elas não morram, porque não seja nem mais e nem menos para elas, né? Então todo esse conhecimento a professora busca, né, fora, pesquisando, e traz para os estudantes para trabalhar dentro da sala de aula. Hoje a sala inteira está envolvida, que são 13 crianças, então todo dia a gente vem, mede, uma vez na semana a gente tem que medir o pH, como está o TDS da água, a gente vai revezando, a gente sempre tem um ajudante da turma, então normalmente o ajudante da turma vem comigo observar como está, se baixou a água, se a água está no nível ok para as plantas. E enquanto se envolvem em cada etapa, as crianças também descobrem na prática a importância de preservar os recursos naturais. Esse aqui é o nosso ecojardim. Nós vamos ver se dá para trabalhar sem terra e sem peixe. Aí a gente tem 42 alfaces e a gente vai usar o flex azul e flex vermelho para poder cuidar e ver se ajuda, para ver se cresce. É bem fácil, nós só precisamos do flex vermelho e o flex azul. Só que também precisa de água. Nós vamos tentar plantar alface e hortaliça sem peixe e sem terra. A gente tem um cano que entra água para ver. E a gente bota os nutrientes ali na caixa, aí a água vem para os alfaces e os alfaces crescem. E depois vocês comem os alfaces aqui na escola? É gostoso? Uhum. É muito gostoso? Fala. Uhum. A gente come ele, é bem gostoso. O projeto de aquaponia, desenvolvido em 2025, recebeu 5 premiações. O deste ano já foi reconhecido e será apresentado no Congresso Internacional Movimentos Docentes 2026, que acontece em outubro e reúne práticas educacionais inovadoras de diversos países. O tema deste ano é Quando o Professor Sonha, a Educação Transforma. Formação docente para um planeta em crise. A gente se inscreveu, a gente ganhou ano passado já, e daí como a gente já tinha conhecimento, a gente recebeu e-mail para participar esse ano de novo, então a gente levou o trabalho para frente, que é isso que a gente quer, né? Levar um pouquinho do nosso trabalho para o mundo e para o pessoal conhecer também.
uso eficiente da água e a produção sustentável dos alimentos aproxima os estudantes de temas que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como educação de qualidade, consumo responsável e ação climática. Entre uma descoberta e outra, eles entendem que cuidar da natureza também é uma forma de cuidar do futuro. Possibilita a elas um conhecimento geral sobre a sustentabilidade. Trabalhamos também as ODS junto com elas, então eles já têm noção sobre o que é uma ODS. E é isso, então cada vez mais a gente quer que elas tenham essa possibilidade de ter o conhecimento na prática também. E a gente tem que sempre cuidar, está tentando ver se não gasta muita água do mundo. E os vereadores mirins realizaram a primeira sessão ordinária do mês de julho. Além da votação de requerimentos, os jovens parlamentares elegeram a nova mesa diretora que vai conduzir os trabalhos no segundo semestre de 2026. Pedro Mariano acompanhou a reunião. Na primeira reunião de julho, os vereadores mirins analisaram e aprovaram 4 requerimentos, entre eles o de autoria de Arthur Barra Vieira, que solicita ao Poder Executivo a disponibilização contínua de itens de higiene íntima feminina e de materiais básicos de primeiros socorros nas escolas da rede municipal. A proposta destaca a importância da assistência social e do combate à pobreza menstrual e foi aprovada por unanimidade. O objetivo do meu requerimento é poder trazer alguns absorventes ou itens básicos de saúde, como band-aids ou gases, por exemplo, porque na Escola Conselheiro Mafra eles estão em falta. E como foi dito no meu último pronunciamento sobre a pobreza menstrual, que na escola faltam pelo menos 30 alunas por mês. Então eu estou tentando melhorar isso com o requerimento feito. Outros temas relacionados à educação e à mobilidade urbana também avançaram durante a sessão. Depois da votação da ordem do dia, os vereadores mirins deram início à escolha da nova mesa diretora para o segundo semestre de 2026. 2 chapas disputaram a preferência dos jovens parlamentares em uma votação realizada aqui no plenário da Câmara. A votação foi aberta, com cada vereador mirim declarando voto ao microfone. A chapa 1, formada por Helena Felisbino na presidência, João Vitor Fagundes na vice-presidência, Luísa Weber como primeira secretária e Rafaela Dávila como segunda secretária, foi eleita pela maioria dos votos. Com o resultado, a Câmara Mirim mantém a representatividade feminina na presidência do programa. Meu Deus, eu estou muito feliz, estou muito grata principalmente a Deus, a minha família e os meus colegas vereadores mirins. A nossa chapa combinou desde o início que a gente vai focar na infraestrutura e no bem-estar dos cidadãos blumenauenses. Então, eu gostaria de agradecer a todos que acreditaram na gente. A nossa atual presidente, a Laura, se despede aí deste ciclo. O nosso regimento interno, ele prevê, que na primeira sessão do mês de julho, ocorra as eleições da Câmara Mirim. A partir do momento da chapa eleita, eles fazem direto a cerimônia de posse da mesa. E a partir daí, deste ato, a nova mesa começa os trabalhos até final do ano. A próxima sessão ordinária da Câmara Mirim sob nova direção está marcada para o dia 27 de julho, às 9 horas da manhã, no plenário do Legislativo. E vamos agora à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol a partir da tarde. A máxima será de 21 graus em Blumenau. Na quinta-feira, a massa de ar seco segue mantendo o tempo firme, com o sol predominando e poucas nuvens no decorrer do dia. Mínima será de 12 e a máxima será de 24 graus em Blumenau. A mobilidade urbana dominou parte dos debates na reunião ordinária da Câmara de Blumenau. Além da votação de propostas, os vereadores discutiram iniciativas voltadas ao transporte público. Confira o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. Requerimentos e projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares durante a sessão desta terça-feira. Uma das propostas que segue agora para a sanção do prefeito é de autoria do vereador Rodrigo Marchetti. A matéria prevê a criação do programa Adote um Ponto de Ônibus.
Esse projeto, vamos dizer, busca uma parceria público-privada, né? Já existiram vários projetos, né? Adote Praça, assim, é um projeto, vamos dizer, até bastante singelo, mas eu acho que ele pode ter um resultado prático, né? Melhorando, né? Embelezando o ponto de ônibus, né? Tornando nosso espaço público mais bonito, um lugar mais aprazível para o usuário do transporte coletivo, né? Para todos os cidadãos. Também é bom para a entidade ou empresa, né, que pode usar esse espaço para divulgar seu produto, sua marca, né? Então, todo mundo ganha, né? Ainda para falar sobre transporte público, esteve na tribuna o diretor-presidente do BC Trânsito. Ele apresentou o programa de transporte coletivo gratuito de Balneário Camboriú. Recebemos lá em Balneário Camboriú a visita do vereador Jovino, que foi se inteirar sobre como funciona o BC Bus gratuito de Balneário Camboriú. Um equipamento que foi criado pela cidade de Balneário Camboriú, que faz o transporte público gratuito na nossa cidade. Então hoje nós temos funcionando em Balneário Camboriú 20 ônibus com 7 linhas transportando quase 200 mil passageiros por mês. O transporte é 100% gratuito, custeado pelo município. O custo desse transporte é oriundo das multas de trânsito com o complemento do caixa do governo do município. A intenção do vereador Jovino Cardoso é abrir a discussão para que, quem sabe, no futuro, o projeto seja implantado em Blumenau. Temos mais de 160 municípios brasileiros que aderiram a esse processo a nível nacional. E Blumenau hoje está custeando o transporte coletivo a nível municipal mais de 70 milhões de reais por ano. É mais de 50% do que está sendo investido aí a nível transporte coletivo em Blumenau. Então nós precisamos também fazer com que o BNDES, através do governo federal, que liberou um investimento de mais de 267 milhões de reais para Blumenau, para aquisição de novos ônibus, o governo do município também venha viabilizar e aderir a esse financiamento para que possamos, junto com a parceria do município, mais o governo federal e o estado, viabilizar 100% do transporte coletivo em Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!